possivelmente irei decepcionar alguns de vocês com as minhas considerações sobre essa temporada da série. E que a mulher não era velha demais pra fazer nada. Como é que ela não quer que o ensaio fotográfico dela não lembre em nada justamente o assunto que ela mais escreve sobre? Olá, eu sou a Thay. Se você é um inscrito novo, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aqui, nos últimos, sei lá, 6 meses, talvez, acho que mais ou menos isso, eu tenho assistido pela primeira vez na vida a série Sex and the City, que eu nunca assisti quando estava no ar, muito porque eu era criança na época. Tá trazendo aqui um vídeo sobre as minhas opiniões de cada temporada. Eu já fiz um vídeo sobre a primeira, a segunda, a terceira e a quarta temporada de Sex and the City, que eu vou deixar aqui nos cards se você tiver interesse em assistir. E hoje nós vamos falar sobre a quinta temporada de Sex and the City. E assim, esse vídeo eu preciso pedir, ahn, como é que eu posso dizer? Paciência e sensibilidade da parte de vocês, porque além do fato de eu estar testando um ângulo novo e ângulos novos podem sempre dar ruim no final, e eu ter acabado de machucar minha mão no ring light que eu uso pra gravar, que caiu em cima de mim e tá doendo, eu provavelmente, muito possivelmente, irei decepcionar alguns de vocês com as minhas considerações sobre essa temporada da série. Só que eu preciso ser honesta, afinal eu tenho sido honesta com todas as minhas reações até aqui, certo? Eu absolutamente não gostei da quinta temporada. Eu não. E não é só uma questão dos seus apesares, de ter piadas datadas, de tratar tópicos de maneira problemática, condizente com os temas da época que Sex and the City tem. Não é por nenhum desses motivos que eu não gostei da quinta temporada. Afinal, até aqui, eu aproveitei muito a série. Teve temporadas que eu me diverti, que eu gostei mais do que outras, mas em geral, eu gostei da série em si. Eu falei pra vocês desde que eu comecei a assistir aqui que eu sinto que Sex and the City tinha potencial pra ser uma das minhas séries preferidas, o tipo de série que eu revejo de novo, de novo, de novo, igual eu faço com inúmeras. Foi prazeroso assistir Sex and the City até aqui, e eu consegui entender de verdade por que conquistou essa legião de fãs e por que as pessoas reassistem todo ano. Só que eu não consigo usar nenhuma dessas descrições pra falar sobre a quinta temporada. Eu não senti nada disso assistindo ela. E, vou ser muito sincera, eu não sei dizer se tem algo empiricamente nela que me fez não gostar. Eu só achei ela muito chata. Chata ao ponto de eu honestamente ter tido muita dificuldade em conseguir juntar pedaços, fatos sobre, pra poder falar nesse vídeo, porque eu não consegui reter essa temporada direito. Eu acabei tendo que assistir 2 vezes pra eu conseguir simplesmente fazer esse vídeo. Eu não conseguia reter a temporada na minha cabeça, sabe? De tão ruim que eu considerei assisti-la. Eu não consegui me envolver, não me prendeu, não me interessou. E eu definitivamente teria largado ela. Eu quase larguei Sex and the City em vários momentos tipo, nessa temporada. Eu não teria dado continuidade se eu não tivesse o objetivo de vir aqui fazer esse vídeo. Porque foi uma experiência muito ruim, tá? Ah, Tainá, foi uma experiência muito ruim, porque tinha alguma coisa. A série era muito mal feita, muito ruim. Tinha alguma coisa específica. Não, ela só foi muito chata. E assim, pra mim não tem nada pior do que uma série ser chata. Ela pode ser ruim, e existem várias coisas que ao longo dos anos a gente descobriu que é ruim e virou Cape, tipo Crepúsculo. Mas eu não consigo suportar uma série ser chata. Ou um filme ser chato. Isso pra mim é a pior coisa que esse tipo de formato de mídia pode ser. E eu sei que durante as gravações dessa temporada, a Sarah Jessica Parker estava grávida, e eventualmente a Cynthia acabou ficando grávida também. E muito provavelmente isso deve ter impactado em algumas coisas no roteiro da série. Definitivamente impactou no tamanho. Essa foi uma temporada bem mais curta, graças a Deus. Mas o que pareceu pra mim foi que eles meio que esqueceram tudo que
torna essas personagens interessantes na série, sabe. Até mesmo a trajetória da Charlotte, encontrando esse amor completamente diferente de tudo que ela projetava pra si, do que ela imaginava, e mudando a maneira como ela vê as pessoas e se relaciona com seus pares românticos por causa do Henry. Tá vendo, eu não consigo nem lembrar o nome dele e eu gosto dele, eu gostei dele. Nem isso, apesar de ser uma história muito legal, não foi escrita de uma maneira envolvente, sabe. Nem isso me fez ter vontade de continuar assistindo. Foi tudo muito plano, muito básico. Então, por isso, apesar de eu ter tido várias opiniões, foi difícil organizar meus pensamentos sobre ela, de tão ruim que eu achei que ela foi. Isso é bizarro pra mim, acho que foi mais claro pra vocês, explicando que é muito fácil pra mim sentar e organizar meus pensamentos quando eu faço os vídeos sobre Sex and the City, sabe. Tipo, eu sento e as palavras elas explodem de mim, eu vomito um roteiro de uma vez só, é o roteiro mais fácil que tem pra fazer de todos os tipos de vídeo que eu geralmente trago aqui, simplesmente porque, sei lá, eu tenho muitas opiniões sobre, eu gosto muito da série, ela me impacta em várias cenas, então, mesmo às vezes eu esquecendo de anotar enquanto eu tô assistindo, quando eu sento e penso sobre essa temporada, tudo vem à tona com muita facilidade. E nessa, simplesmente nada me marcou, nada me prendeu, nada me impactou o suficiente pra ser fácil escrever o roteiro. Eu tive que assistir de novo pra lembrar, porque eu sinceramente esqueci até mesmo de fazer esse vídeo, porque ela foi tão chata que eu esqueci da série, sabe. Fui me interessando por outras coisas no meio do caminho. E aí que eu me lembrei: "Eita, espera, ainda não fiz o vídeo sobre a 5ª temporada". Então, por conta disso, eu vou fazer esse vídeo num formato um pouco diferente de como eu tenho feito os outros vídeos. Nos outros eu geralmente vou, falando sobre cada personagem separadamente, e aí eu comento sobre os plots dentro desses tópicos de cada personagem em si, e eu geralmente vou falando na ordem da que eu menos gostei nessa temporada pra que eu mais gostei, de todas. Hoje não vai ser muito possível, porque eu não gostei de nenhum. Na verdade, também não desgostei de nenhuma, se eu tivesse desgostado de alguma muito intensamente, já seria melhor. Eu só fui indiferente a elas, porque todos os plots foram muito chatos, meu Deus. Então eu vou falando sobre os plots em si, alguma coisa que chama um pouquinho mais atenção do que o outro, ou que eu não gostei, ou que poderia ter sido feito diferente. Enfim, vou comentar só sobre os plots, não sobre os personagens separadamente. Não necessariamente vai ser de maneira cronológica, foi da maneira que eu lembrei mesmo. Bom, no começo da temporada, Carrie tá mais uma vez encarando os obstáculos da vida de solteira, blá blá blá, de novo. E a Charlotte tá se lamentando sobre ter perdido a oportunidade de viver um grande amor e tal. Já a Samantha tá fugindo do Richard, que é um pouco engraçado, mas não tão engraçado quanto poderiam ter feito sobre. E a Miranda tá lidando com a dificuldade que era ser a única do grupo de amigas, que agora tem um filho e vive uma vida completamente diferente das outras, o que é um tópico super legal, mas mais uma vez, eles não trabalharam direito. Aí que começaram os meus problemas, já desde o primeiro episódio, porque tirando a da Miranda, que é um tópico que eles poderiam ter trabalhado melhor, as outras storylines são muito repetitivas. São exatamente tudo que a gente já viu de novo nas outras 4 temporadas. Então não só ela faz com que assistir seja muito enfadonho, né, seja muito chato, como faz parecer que depois de todo esse tempo que decorreu desde o começo da série até aqui, as personagens não tiveram nenhum crescimento, sabe, elas não aprenderam nada, elas não amadureceram nada. Elas não têm novos desafios ou estão lidando com problemas em novas fases das suas vidas. Elas estão no exato mesmo lugar que elas estavam no começo da série. E assim, a série tenta fazer um comentário sobre estar solteira na idade delas e o preconceito que a sociedade ainda tinha com isso, porque é uma idade onde a grande maioria insistia que uma mulher já deveria estar, no mínimo, num relacionamento sério. Mas não é feito de maneira inteligente, é feito de maneira meio que dando razão ao documentário da sociedade contra elas, porque tá o tempo inteiro afirmando que elas já estão velhas pra fazer todas as coisas e tão velha eu não entendi, é um conceito dessa temporada que eu não entendi. Por que que eles ficam falando que elas estão velhas o tempo inteiro? Quando elas estão o quê? Tirando a Samantha que é um pouco mais velha, com 35, 36 anos? Eu eu não tô muito longe dessa idade e eu não me sinto que eu tô não sinto que eu tô ficando velha, certo, quando eu converso com adolescente, mas o que mais me irrita é que todas as coisas que eles ficam fazendo
comparações pra dizer que elas estão velhas demais pra fazer são coisas absolutamente normais que até o episódio anterior elas estavam fazendo, não estavam se criticando por estarem velhas demais pra fazer. São só os mesmos papos, as mesmas piadas sendo recicladas. E é um ponto bem específico onde eu acho que eles deveriam ter olhado pra essa série e falado: a gente deveria ter encerrado na última temporada. Porque até a quarta temporada eu afirmo com todas as minhas forças e o meu repertório de público de série que ela tava muito sólida, ela tava muito boa. Agora essa destruiu o legado, na minha opinião. Contudo, a Samantha colocando cartazes pela cidade com o rosto do Richard chamando ele de traidor, muito bom. É a única coisa que eu achei muito boa. Um outro ponto bom, e aí mais uma vez falando, a Miranda foi a única que tinha um conceito melhor nessa temporada. Foi toda a história do batizado do Brady, né, do filho dela. Sempre falo que aqui a Miranda, até então, dando na minha opinião, ela é minha personagem favorita. Mais uma vez, minhas similaridades com ela não poderiam ser maiores. Mas eu achei muito legal que, apesar dela achar ridículo, apesar dela não compartilhar da mesma fé, e essencialmente não querer batizar o filho, não que eu concorde que você deveria batizar o seu filho numa religião da qual você não concorda, não aceita, não compartilha. Enfim, eu achei interessante ela ter feito ali ter concordado em equilibrar as coisas e fazer aquilo pelo Steve. Afinal, eu acho que ali foi um momento onde ela compreendeu que o cara é pai do menino e ele tem direito em 50% de dizer o que acontece com o garoto também. A inserção da mãe dele e aquele comentário racista dela, absolutamente desnecessários. Eu não entendi o porquê daquela cena. Eu também não entendi como a Miranda não foi capaz de chegar à conclusão de que a Charlotte seria uma ótima madrinha pro filho dela. Eu sei que a Carrie é a protagonista da série e a ideia é que ela é a melhor amiga de todas as três e a única melhor amiga de cada uma das três, porque é isso que eles continuam jogando na nossa cara, né? Como se as outras três não pudessem ser próximas, separada da Carrie, que ela esteja sempre no centro de tudo o que acontece. E ela não é uma amiga horrível pra Miranda. Sempre teve alguns momentos em que eu acho que ela foi uma ótima amiga pra ela, mas eu acho que faz muito mais sentido pro que significa ser uma madrinha, batizar uma criança e gostar de criança, a pessoa da Charlotte, não só porque ela é muito maternal e adora, né, crianças, mas porque ela se prontificaria muito mais, ela seria muito mais presente na vida do Brady do que a Carrie jamais seria, sabe? Ela realmente ia se comprometer a ajudar a Miranda naquela missão ali de cuidar do Brady. A Charlotte tomaria mais iniciativa, porque a Carrie ela só ajuda se for pedido a ela. Ela não é o tipo de pessoa que enxerga você sofrendo e ela toma a iniciativa de te ajudar. Já a Charlotte, sim, antes de você sequer notar que você precisa de ajuda, ela já tá ali. Eu acho que ela faria muito mais sentido como madrinha do Brady. E eu dou razão a ela por ter ficado chateada pela Miranda nem ter considerado a hipótese de chamá-la. Mas a gente também sabe que a Miranda odeia pedir ajuda, odeia as pessoas se envolvendo. Ela quer fazer tudo sozinha e depois ser a mártir. Então, ok. Voltando ao papo delas estarem velhas demais e a gente tem um episódio do aniversário da Charlotte, onde ela faz 36 anos. Eu não consigo entender esse plot de dizer que elas estão velhas aos 36 anos. Eu sei que a série estava se passando anos atrás. E o conceito de velhice, idade, o que você pode fazer, ou o que você deveria estar fazendo, mudou um pouco de lá pra cá. Eu sei que era muito pior essa pressão naquela época. Mas o que eu sempre gostei em Sex and the City também é que a série já começa com elas nos seus 30 anos, sabe? Não é uma série que jogou meninas de 20 e poucos no auge da idade, na flor da... É na flor da idade, no auge da idade que se fala, não sei. Onde dizem que você na sua melhor fase, que você vai viver e aproveitar. Não, já nos mostra mulheres nos seus 30 e poucos anos que, em sua grande maioria, não tinham sua vida totalmente resolvida. E é isso que eu acho muito legal em Sex and the City. Essa ideia de que ir contra o famoso relógio biológico, ir contra o estigma da sociedade que na cidade você já deveria ter adquirido XYZ, estar de XY forma, sabe? E que a mulher não era velha demais pra fazer nada. É como se nessa temporada eles tivessem jogado todo esse conceito no lixo. De repente, tudo é sobre a idade delas e como elas não devem mais se vestir de determinada maneira ou sair com pessoas de determinado jeito ou idade. Me irritou muito o foco que essa temporada colocou em tradicionalidade, no caminho certo. E tudo por culpa da idade que elas têm.
Inclusive o episódio onde a Carrie fala sobre como ela queria se apegar às amizades dela, como ela percebeu que elas já não passam mais tanto tempo juntas. Poderia ter sido algo muito legal, poderia ter sido um comentário sobre como conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai se afastando das pessoas, como a vida e a correria do dia a dia e o capitalismo foi tornando a gente cada vez mais individualista e nos afastando e tornando cada vez mais difícil pra gente fazer novos amigos na idade adulta, coisas que eram super simples pra gente quando crianças ou quando mais jovens, acabam se tornando graves problemas, geram tanta ansiedade quando a gente é mais velho, e a dicotomia disso, da gente ser mais maduro, mas ao mesmo tempo mais imaturo, mas não, o episódio não foi nada sobre isso. O roteiro, ao invés de focar no aperfeiçoamento desse laço entre elas, em fortalecer a amizade delas, em passar tempo juntas, talvez fazendo outras coisas que são o interesse delas agora, nessa época de agora, ele só põe uma ênfase de que a amizade delas não é mais forte porque elas não querem mais sair pra beber a noite inteira. Que elas não fazem mais coisas de jovem. Que sem isso a amizade esfria e se desfaz. E que também não tinha nada que a Carrie pudesse fazer para solucionar esse problema, porque elas simplesmente estavam envelhecendo e não tem como você parar de envelhecer. O que é mais ridículo é que, tanto em episódios antes desse quanto em episódios depois desse longa temporada, elas saem e vão pro bar, ficam até tarde fora, então, tipo, uma coisa anula a outra, mas também elas estão o tempo todo juntas, elas estão o tempo todo inseridas na vida uma das outras, elas continuam mantendo o brunch delas todo sábado, que é a tradição delas se encontrarem e contarem sobre as coisas. Então não tem nexo. O que me leva à briga entre a Samantha e a Carrie. Pra mim, é mais um exemplo de como nessa temporada eles estavam determinados a passar uma ideia conservacionista pra elas, só porque elas envelheceram. Não tem, na minha cabeça, tá? Cabimento nenhum a maneira como a Carrie age com a Samantha. Depois de vê-la performando aquele ato libertinoso, vamos dizer assim. Uma vez que, ela conhece a Samantha há anos. 2, ela já viu coisas piores ou igualmente ruins. 3, a Samantha já viu coisas tão íntimas ou igualmente íntimas dela também. Vamos lembrar que teve uma temporada onde a Samantha ajudou ela a tirar o diafragma que ficou preso dentro dela. Mas 4, ela que saiu entrando no escritório sem bater. O que que você esperava? Você saiu entrando no escritório de uma pessoa sem bater. Além disso, o incômodo que ela sente com as roupas que a Samantha sugere, com o ensaio sim que a Samantha sugere pra ela, é tão desconexo com a personagem da Carrie, sabe? Tudo que o que ela tá vestindo naquela cena em si, que elas têm um último conflito, é tão Carrie, é tão o tipo de coisa que a Carrie usaria. E esse não foi o único momento que eu notei. Teve outros momentos em que a Carrie fala uma coisa tipo, eu jamais usaria isso. Isso é pra garota XYZ, isso é pra quem tem não sei quantos anos. Que são coisas que a personagem definitivamente usaria na série, ou já até mesmo usou parecido na série. Parece que eles. Parece que eles esqueceram quem são os personagens escrevendo essa temporada. O roteiro não tem nenhuma ligação com o resto. É como se. E eu não sei se isso aconteceu, porque até onde eu pesquisei, a única coisa que mudou no sentido de produção foi que a Sarah Jessica Parker, ela começou a ter uma voz maior na produção da série, ou ela se tornou uma das produtoras da série, algo desse tipo. E essa era uma das brigas dela com a Kim Cattrall, mas isso é uma outra tangente. Mas até onde eu sei, não se demitiram todos os roteiristas que trabalharam até ali e colocaram outros completamente novos que nunca tinham assistido a série, porque é isso que parece que aconteceu nessa temporada. O diálogo não tem coesão nenhuma, não tem coerência com o que aconteceu antes na série, não. Uma coisa não se liga na outra. Até mesmo porque a Carrie é a que mais geral, talvez a Carrie e a Samantha. Mas a Carrie também é uma das que mais mostra o corpo ao longo da série. A Charlotte, a gente diria, a Miranda, se veste de maneira um pouco mais conservadora, mas a Carrie não. E mesmo assim, mesmo que a gente ainda fosse esse plot, mesmo que fosse ser uma coisa sobre o desconforto dela, de se vestir no ensaio fotográfico de maneira mais provocativa, existiam outras formas de abordar isso que não fosse, ai, eu tô velha demais. Tipo, pelo amor de Deus, é absolutamente ridículo. Ainda mais quando tem aquele diálogo dela, da Samantha falando, mas eu visto isso. E quando a gente sabe que a Samantha é mais velha que a Carrie, sabe? É tipo,
É tipo, não, é basicamente ela recriminando a amiga e dizendo: "Você tá velha demais pra fazer esse tipo de coisa", entendeu? Não queria falar, mas você tá velha demais pra fazer esse tipo de coisa. Uma mulher da sua idade não deveria se vestir dessa maneira. E outra, a Carrie só recebe essa incrível proposta do livro por causa da coluna dela, que fala sobre sexo na cidade. Como é que ela não quer que o ensaio fotográfico dela não lembre em nada justamente o assunto que ela mais escreve sobre? Não tem muita lógica. Quantas colunas dela foram analisando a vida sexual dela e das amigas, sobre posições, sobre o gosto que um cara tinha, sobre uma prática, etc. E agora, de repente, ela é uma mulher extremamente púdica que não fala sobre esse tipo de coisa, não pode comentar sobre isso, não pode, ninguém pode saber que ela transa. Agora a coluna dela é sobre amor, é romântica. Não, não, não. Sem contar que uma parte do porquê ela tem essa coluna tão bem-sucedida que acabou se tornando um livro é porque ela explora as histórias que as amigas vivem no trabalho dela, então ela deveria ser um pouquinho mais grata a Samantha que proporciona pra ela bastante conteúdo. E outra coisa que entra no tópico da Carrie. Eu sei que muita gente odeia a Carrie, a grande maioria, muitos de vocês que me acompanham que não gostam dela, e às vezes discordam de mim quando eu defendo ela, quando eu já defendi ela em algum momento, alguma situação no passado, no mínimo quando eu consigo entendê-la. Mas eu devo dizer que nessa temporada eu compartilhei muito do mesmo sentimento que vocês. Eu não sei, a Carrie, ela simplesmente me deixou furiosa nessa temporada. Eu não conseguia suportá-la. Foi difícil assistir a série, em grande parte porque foi chata, mas em grande parte porque ela era detestável pra mim. Tudo que eu achava antes que fazia da personagem carismática e a caracterizava muito bem, nessa temporada me pareceu cringe, me pareceu muito vergonhoso, me irritou. E eu fui pra internet pesquisar o que estava acontecendo, se tinha alguma coisa empiricamente diferente ou errada nessa temporada que me fez odiar tanto ela, porque eu nunca me senti assim sobre a Carrie. Eu simplesmente, assim, era ela aparecer na tela e fazer uma coisa que ela sempre faz em outros momentos e ficava: "Ah, pelo amor de Deus". Eu me deparei num subreddit onde as pessoas estavam comentando sobre a diferença da série depois do 11 de setembro. E aí tudo, ó, clicou dentro da minha cabeça. É muito verdade. A quinta temporada, ela foi escrita e gravada depois do acontecimento do 11 de setembro. E tal como em todas as mídias que estavam no ar na época, você consegue perceber uma mudança de tom muito drástica na série. Então, eu não atribuo a culpa da quinta temporada ser ruim a Sarah Jessica Parker ter se tornado uma produtora. Eu não acho que é culpa dela exclusivamente. Eu acho que é culpa de como os Estados Unidos mudaram o tom das coisas, como o 11 de setembro impactou a mente deles no sentido do patriotismo que está intrinsecamente ligado ao conservadorismo e o tradicionalismo, etc. É muito real na quinta temporada. Até a maneira como eles começam a estilizar o cabelo da Carrie fica muito mais alinhada, muito mais clássica, muito mais tradicional. E pode parecer algo bobo, pode parecer algo superficial que não faz a menor diferença, mas além do fato de cabelo ser uma coisa muito característica de uma mulher, o cabelo de uma personagem ele é muito característico porque ele é muito reflexivo da personalidade desse personagem e da imagem que, a produção quer passar que ele tem. O cabelo da Carrie, ele sempre foi e ele sempre se alinhou muito bem com momentos específicos da série. Muito volumoso, com muito frizz, muito desgrenhado. E ela mesma escreve na sua coluna em vários momentos da série, como ela nunca seria, uma mulher com o cabelo super certinho e sem frizz, porque ela é mais ousada, ela é mais um espírito livre, ela vai na contramão das regras. E ela sempre se diferenciou de todo mundo que seguia o passo a passo. E agora não. Agora a Carol tá muito mais voltada por: "Não, eu quero um par romântico, não, eu tô velha demais pra fazer essas coisas, não, isso não é mais pra mim, não, eu não posso me vestir desse jeito". E eu acho que isso é um reflexo muito explícito de como o país naquele momento, e por sua vez as pessoas que produziam as mídias, estavam mais nacionalistas, mais tradicionais, querendo se proteger, né, desse ataque. Então, eu acredito que as manias, as características da Carrie
que eram muito ela, e nunca me incomodaram antes. Me deu muita vergonha na quinta temporada, propositalmente. Acho que é pra fazer a gente sentir vergonha dela. É pra deixar a gente desconfortável, pra fazer parecer que ela já tá muito velha e tá na hora dela crescer e parar de agir como se ela quisesse ser uma menininha pra sempre. Como, por exemplo, aquela cena onde ela encontra o cara na chuva e ela fica falando pra ele quanto aquilo é romântico e que eles. Eu não lembro exatamente as palavras que ela fala, mas tipo assim, se fosse um filme, e aí ela ia falar isso, ele ia falar aquilo, o cara tá cagando pra ela e ela continua insistindo, 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 até que o cara deixa ela falando sozinha. É uma cena que a Carrie te irrita absurdamente, mas depois de ler isso em uma reflexão tardia, começo a pensar por que que eles fizeram a Carrie irritar a gente profundamente nessa cena, por exemplo. Tudo que acontece com o personagem é uma escolha que a produção, que os roteiristas fazem. Então, eu acho que tinha um propósito muito, talvez, claro ali em mostrar que tava na hora da Carrie se tornar uma pessoa diferente. E eu odiei isso. Eu acho que tava ok do jeito que estava. Mas, pra fechar num tom mais agradável, não dizer que eu passei esse vídeo inteiro reclamando da série, um momento que eu gostei muito foi quando a Bunny, a mãe do Trey, o nome do ex-marido da Charlotte, eu acho que sim, reapareceu na série. Me passou muito vibe Emily Gilmore. A Bunny me lembra muito a Emily Gilmore. Also, a Bunny usando aquele lacinho no cabelo. Tipo, me mata toda vez. Não hate, no shade pra quem usa lacinho no cabelo, mas me dá um pouco de. Não sei. Mas enfim, eu adorei porque finalmente, depois de tudo que a Charlotte passou, houve um momento onde o Trey se posicionou de verdade a favor dela. Ainda que através de um telegrama, afinal ele jamais teria coragem de encarar a mãe olho no olho. Mas ele entregou a Charlotte o que ela merecia, e ela merecia mesmo, que ela passou o pão que o diabo amassou com aquele homem. Ela fez de tudo pra manter aquele casamento. E então a série nos apresentou o verdadeiro romance da Charlotte, que é o Harry Henry. Mais uma vez, eu não consigo lembrar o nome dele, o que não significa que eu não gosto dele, tá? É só eu não consigo lembrar do nome dele mesmo. Mas não importa, porque é menos sobre a presença dele, não é ele que é importante. O que é importante é que, através dele, a gente vê uma mudança muito interessante na Charlotte, finalmente. Ela tá ali amadurecendo. Eu finalmente tive um momento que todos vocês me falaram de a Charlotte ia ter o seu arco de redenção e talvez eu ia começar a gostar dela. Ela começa a ver ali que aquela percepção fútil que ela tinha sobre as pessoas poderia ser mudada. E eu tô gostando muito do relacionamento dos dois, porque essa altura eu já tô na sexta temporada, então eu não vou falar Ah, não acredito. Então, eu não vou falar sobre a relação deles agora, eu vou guardar esses meus pensamentos e opiniões para o vídeo da sexta temporada, afinal, é onde a gente vê os dois interagindo mais juntos mesmo. E é isso. Chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que, sei lá, eu espero que tenha sido entretenimento esse vídeo pra vocês, porque sinceramente, eu não sei, eu só reclamei da série o vídeo inteiro. Mas eu tenho que ser honesta, eu realmente não gostei, realmente não foi legal. Não foi legal como foi todas as outras. Até então eu tava gostando muito de assistir Sex and the City. Não era só sobre fazer os vídeos, eu tava curtindo esse momento também. E essa simplesmente, eu só assisti porque eu tinha que terminar mesmo. É isso, se você gostou desse vídeo, apesar desses apesares, fala pra mim nos comentários o que que você achou, se você lembra da quinta temporada, se você achou tão ruim também, se você tinha esses mesmos problemas que eu. Ahn, evite spoiler, licença, por favor, a última, falta só um pouquinho pra terminar, que seria muito legal se eu conseguisse terminar surpresa um pouco, que realmente sobre essa temporada eu não sei absolutamente nada. E diga pra mim também quais outros personagens ou séries vocês gostariam que eu trouxesse aqui. Estamos chegando ao fim desse meu arco, experimentando Sex and the City pela primeira vez. Eu sei que ainda tem os filmes que eu pretendo assistir e tem ainda o reboot ou remake, eu nunca sei qual dos dois é o que, Just Like That, que eu não tenho certeza se eu quero assistir, porque tudo que eu ouvi sobre ela que é muito ruim, então eu não sei se eu quero estragar a imagem boa que eu tenho da série até aqui assistindo. Mas eu já tô sentindo uma sensação de saudade e de perda antes de eu sequer terminar de assistir. Não só porque eu gosto de assistir, eu sempre posso reassistir a série, mas porque essa experiência de ter reassistido
e feito os vídeos aqui, é como se eu estivesse assistindo com vocês pela primeira vez, é como se a gente estivesse juntos nessa empreitada. Isso torna tudo muito legal e muitos comentários de vocês falando: "Ah, eu também não assisti, comecei a assistir agora, eu venho aqui ver os vídeos e ver suas reações", é como se a gente estivesse assistindo juntas. É algo muito comunal, muito é gente fazendo juntos, e isso que é muito legal, eu vou sentir muita falta disso. Então, eu já estou pensando qual outras séries eu poderia começar a assistir, que muitos já assistiram. A graça é só se for essa, se for uma série de agora não tem graça, eu quero séries que vocês já tenham falado pra vocês verem as minhas reações, e que a gente poderia, trazer aqui para o canal agora. Eu tenho algumas ideias, mas eu quero deixar aqui aberto para que vocês deem as sugestões de vocês. Qual outras séries mais antigas, assim, eu poderia trazer aqui? E aí eu vou dizer se eu já assisti ou não, né, porque algumas que vocês falam: "Gente, eu já vi 1 milhão de vezes". Então, deixem aqui suas opiniões e eu considerarei para nossa próxima empreitada, depois que eu terminar Sex and the City, afinal só falta e os filmes. Mas o filme é muito rápido, o filme é um dia, eu vou assistir os 2 filmes, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você gostou, assistir os outros vídeos que se você ainda não viu, aproveita e maratona no canal, maratona todos os vídeos. Deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, me ajuda muito. Usar a opção de hype aqui no YouTube também me ajuda muito a exportar esse vídeo para outras pessoas, para conhecerem o canal. E aproveita e me segue lá no Instagram, @soutai, onde eu falo não só sobre as minhas experiências das séries que eu estou assistindo em tempo real, como nos livros que eu estou lendo também. É isso, acho que eu já essa essa saída do vídeo ficou longa demais, que é a mais longa que eu já fiz até hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.